Oi gente, tudo bem? Bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais de segredos da joalheria. E hoje eu vou tratar de uma joia muito conhecida como falso perfil ou galeria. Tanto uma coisa quanto outra trabalha o mesmo princípio de construção dessa peça. Como assim? É uma joia onde eu trabalho com volume. E esse volume tem uma estrutura mais racional de construção. Eu acho esse trabalho bem interessante para aumentar a linha de pensamentos que você pode utilizar para construir uma joia. Quando eu vou trabalhar uma joia, um falso perfil ou uma galeria, automaticamente, devido ao fato de já ter feito várias caixinhas com pedra, etc., minha mente tenta me guiar para o caminho onde eu começo fazendo a estrutura da placa e o recorte, e não o perfil. E essa é a grande diferença desse tipo de joia, porque ela começa a ser construída pelo perfil. Isso facilita muito o processo. Aqui na prática eu vou te mostrar para você entender um pouquinho melhor isso. Para deixar um pouco mais claro o que eu estou falando, eu separei aqui alguns trabalhos para trabalho de alunos, para a gente ter aí uma referência, vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com falso perfil ou galeria. Aqui, quando eu estou falando de peças com volume, eu estou querendo dizer que assim, essas peças foram criadas a partir de um perfil, de uma estrutura onde depois foi encaixada uma placa. Então eu começo a trabalhar com peças onde o volume aumenta e eu não tenho um peso muito grande, tá? Então eu consigo diminuir o peso da minha joia e trabalhar um pouco melhor a questão de estrutura, porque ela fica muito mais bem estruturada. Então, ó, várias peças, tá? Para criar aí uma referência e a partir delas eu consigo começar assim a brincar e compor. Então eu posso começar a construir uma joia mais ampla com vários pedacinhos. Então isso aqui de repente pode virar um pingente, por exemplo, ó. São todas peças estruturadas. Aqui ela tá com os furinhos para depois colocar um arrebite. Então eu começo a criar aí vários tipos de composição partindo do mesmo princípio de construção. Então aqui eu estou trabalhando todos com falso perfil, tá? Eu tenho a estrutura e a placa embaixo. Galeria é quando eu trabalho com pilastras, tá? Que seria aqui uma peça de galeria. Na joalheria tradicional a gente trabalha muito a galeria com essas pilastras para dar leveza e volume. Porque quanto mais eu conseguir tirar de material na minha produção vai ser mais interessante, tá? Então a galeria tradicional é essa, com essas pilastras na volta toda. Mas o princípio de construção é o mesmo, por isso eu vou me preocupar aqui mais com o falso perfil do que com a galeria em si. Ok, para eu construir minha joia em galeria, ou falso perfil, eu vou começar sempre trabalhando o desenho, tá? Eu vou estruturar assim, qual é o motivo, qual é o tipo de joia que eu vou construir. Então eu vou começar aqui no papel. Eu vou utilizar o compasso, tá bom? É uma ferramenta que já foi muito utilizada antes de inventar a impressora, tá? Então aqui eu vou fazer primeiro uma circunferência. Eu vou desenvolver com vocês hoje uma cruz de malta, tá? Então eu vou pegar a circunferência, traçar outra circunferência dentro, que eu quero o miolinho. Toda circunferência, se eu puxar uma linha e essa linha passar pelo centro da minha circunferência, eu vou conseguir dividir a minha esfera em dois. E aqui eu vou tentar achar onde seria o lado oposto, para eu puxar mais uma sequência de linhas. Então eu vim aqui, ó, dei uma marcada aqui, uma marcada aqui. Venho para o mesmo lado, marco aqui. Aqui. Vou puxar uma segunda linha para dividir esse círculo em 4 partes. Ok? E agora eu vou marcar onde que eu quero as minhas curvas. Agora eu vou começar a tirar a minha última curva mais ampla. Que ela vai me servir de guia para eu puxar as próximas. Então aqui eu vou esticar um pouquinho, só para me facilitar. E agora vai ser dentro dessa estrutura que eu vou começar a construir. Então eu só vou aumentar um pouco a linha aqui, só para vocês entenderem o que eu estou tentando tirar aqui. Estou aqui já com o esboço da minha cruz de malta, onde eu vou começar agora a transportar isso para o perfil, ok? Só vou fazer a última saliência aqui no meio, porque eu vou querer um furo no centro. Então esse furo também eu vou precisar da minha referência de medida. Então pronto.
Ó, de uma forma bem simples, criei uma joia completamente simétrica. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar, na realidade, a compor a minha peça trabalhando o perfil. Então, isso que eu quis dizer com a linha do raciocínio. O teu raciocínio vai te mandar você seguir um determinado caminho. Vim colocar essa imagem numa placa, ok? E recortá-la. E depois tentar começar a modelar a estrutura em volta. Esse é o processo mais complicado que você pode escolher. A linha mais lógica na joalheria é você trabalhar o perfil primeiro. Então eu vou construir toda essa parte da lateral, depois que eu tiver com a minha peça pronta que eu vou vir para a placa, tá? Então é isso que eu vou começar a fazer agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa circunferência. Então eu vou vir aqui. Então eu estou tirando aí o meu primeiro aro. Esse aro eu vou deixar completamente certo, a circunferência, a hora que eu soldar, tá? E agora eu já vou fazer até o arinho de dentro. Ok? Então eu já tenho tanto o meu aro de fora como o meu aro de dentro. E por último, eu vou fazer já a curvatura da minha peça da lateral. Então eu vou escolher uma curvatura bem ampla, que é a base de curvatura que eu vou seguir. Então vamos lá, aqui eu vou começar a curvar e construir o aro de fora do meu falso perfil, tá? Fazer ele ficar bem bonitinho, bem circunferencial. Embora a circunferência mesmo, não importa se é de um anel, de uma pulseira, eu sempre vou criá-la depois de soldada, tá? A perfeição dela vem depois de soldar. Mas assim, aqui eu já estou me aproximando. Agora, eu já vou começar a construir a curvatura. Aqui, ó, eu estou começando a construir a curvatura do que seria a parte interna da minha cruz de malta, tá? Então, eu já deixei todo aqui o meu fio no mesmo. Então, ó, eu já criei aqui minhas duas circunferências. Eu tenho a primeira circunferência que vai ser de fora. Depois eu tenho a que vai dentro, ok? E esse outro perfil é onde eu vou fazer as linhas da minha cruz. Só mostrando novamente, ó, eu criei a minha circunferência de fora do meu falso perfil. Tem aqui a de dentro. E esse eu já curvei para daí começar a levantar essas travas da lateral. Sempre eu vou precisar de capilaridade, então essas linhas vão ter que estar extremamente próximas uma da outra. E aqui eu vou utilizar uma solda de alto ponto de fusão. Então agora eu vou soldar. Eu só me preocupo com a circunferência depois da peça soldada, tá? Antes eu vou me preocupar para deixar ela mais bonitinha, para conseguir trabalhar um pouco melhor. Mas a minha preocupação mesmo vem depois de soldar. Aqui eu vou consertar pequenininha. Eu posso fazer aqui, de novo, posso usar os pinos e trabalhar ela aqui, da forma que eu achar mais conveniente. Então, ó, já montei o meu primeiro círculo, ok? Na medida do meu desenho. Estou aqui com o meu segundo. E agora eu vou pegar aquela partezinha que eu falei, ó, para começar a fazer os ângulos. Como é uma joia simétrica, eu vou trabalhar aqui com o compasso para eu conseguir uma definição melhor das minhas medidas, tá? Então eu vou calcular aí qual que seria o vértice, onde que eu vou fazer o vinco do meu V. Logicamente esse vinco sempre vai ser feito interno, tá? Então agora eu já vou demarcá-la toda, ó. E daí, quando eu vou fazer um ângulo, que nem eu vou ter que puxar aqui, eu passo tanto com a lima quanto com a serra, tá? Então aqui eu venho e vou fazer um talho na minha peça de ambos os lados. Na realidade, vou fazer uma fenda. E venho, ó, delicadamente eu vou curvar. E vou ver o tamanho da abertura que eu consegui, ó. Preciso um pouquinho mais. Então eu venho de novo, dou mais uma serradinha. Para puxar isso um pouquinho melhor. E tirei aqui, ó, meu primeiro Vzinho. Ok? Eu vou repetir esse processo, eu achei que a medida ficou boa, então vou respeitar essa medida. Ó,
Fiz as 4, ok? Estão todas linkadas, fechei todo mundo. Agora eu vou deixá-las idênticas, né? O mais próximo uma da outra. Afinal, eu estou trabalhando com uma joia simétrica. Eu vou ver se a curvatura está batendo igual. Se eu puxei ela do mesmo... Se precisar, eu vou mexer um pouquinho nas alturas. Então agora, se eu cometi algum erro e eu mudei, eu venho aqui, vou fazer uma demarcação com passo e vou deixá-las todas idênticas, do mesmo tamanho. Ó, essa aqui está um pouquinho maior, então eu vou ter que retirar um pouquinho. Então, voltando aqui, ó, estou com a minha circunferência, com as minhas 4 pecinhas, começando a criar aí a minha cruz, ok? Então, meu próximo passo agora vai ser transportar essa simetria para cá. Novamente, eu vou aqui, ó, tá com a minha peça. Então, eu vou rapidamente, com o riscador, achar um esquadro aqui, fazer um risco para me ajudar. Eu adoro esses tijolinhos para isso. Ó, fiz uma linha, vou respeitar a outra. As próprias bolinhas já me dão a referência aí da linha 90 graus, ok? Agora eu vou soldar. Passei soldarom aqui nos meus cortes. Vou precisar de um pedaço de solda um pouco maior do que da outra vez, então eu já vou cortar aqui uns quadradinhos a mais. Uma coisa aqui, olha, todos os ângulos que eu fiz a fenda, eu sou obrigado a soldar, tá? Então aqui eu estou esquentando a peça, tá? O perfil primeiro, depois eu vou dando fogo na peça do meio. É um direcionamento do calor, onde a solda só vai correr para o local que você quer, apesar da capilaridade, se você estiver tendo a chama na posição correta, tá? Então, ok, meu perfil está todo soldado. Eu vou dar uma leve lixada para deixar minha superfície plana. Aqui eu vou usar uma lixa 200. Podia ser bem uma lixa 180 também, me ajudaria. Eu vou lixar até quanto? Eu vou lixar até que eu tenha brilho em toda a minha superfície, porque daí eu sei que a minha peça está encaixando como um todo, tá? Ela está encaixando bem na placa que eu vou colocar, ok? Então agora eu vou retirar essas peças que eu não preciso, tá? Isso era só para me ajudar na estrutura, então esses encaixes agora, eles não fazem mais parte da minha joia. Então eu vou tirá-los. Minha placa ficou um pouquinho menor, eu vou dar uma esticada nela e eu vou aproveitar e ensinar mais uma coisa, assim, que é brincar com textura. Como eu estou fazendo uma peça que ela vai ter movimentação, ela pode estar sendo usada tanto de frente como do outro lado, eu vou brincar para deixar duas estruturas diferentes. Então, assim, duas texturas diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma textura na superfície. Como? Tem várias formas de eu criar texturas. Uma delas, que funciona absurdamente bem, é você vir e esmagar o metal com outro elemento. Pode ser tanto uma folha seca, como pode ser uma renda, qualquer coisa que tenha linha, que seja de fio. Uma para vocês terem uma ideia, se eu pegar um pano de chão, um pano mesmo, que a gente usa para limpar a pancada, eu consigo uma textura muito próxima de uma pele de jacaré, uma pele de cobra. Ela pega esse tecido e ele esmaga na placa, criando uma textura. Para essa peça aqui, eu vou, na realidade, usar uma folha de papel amassado. Eu vou amassar uma folha e vou laminar junto para ter esse resultado. Daí eu vou pedir para vocês me acompanharem até lá. Estou pegando aqui uma folha, papel sulfite, vou vir com a minha placa e vou laminar todo mundo junto no rolo do laminador, tá? Ó, eu queria a minha textura. Essa é a textura, eu vou chamar a textura folha sulfite amassada, tá bom? Mas eu posso criar N tipos de texturas, então aqui na placa, para minha cruz ficar um pouco mais interessante. E aqui eu tenho uma placa normal, chapa, tá? E eu vou pegar e vou amarrar. Então agora para eu soldar, eu vou ter que deixá-la completamente fixa e muito próxima. Para isso eu vou usar fio de ferro. Então eu peguei um pouco de fio de ferro aqui, tá? Eu venho com o fio de ferro, sempre vou usar ele duplo e torcido. Então eu posso vir, torcer aqui na minha mão. Ou já vindo direto no chicote para ganhar tempo, já que eu vou precisar de uma quantidade, ó. E vou aqui torcer meu fiozinho. Isso aqui funciona também para fazer vários tipos de trabalho, anel de fio torcido, tá? No motor eu consigo uma torção bem uniforme.
E agora eu vou começar a amarrar para soldar minha peça. Então eu sempre falo para os alunos que é o seguinte, eu preciso amarrar minha peça, senão amordaçá-la, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu preciso fixá-la extremamente bem. Sempre escolhe o lado da chapa da tua placa que esteja melhor para ficar do lado de fora, tá? Então eu venho com fio duplo, pego, transpasso, e daí ó, eu vou puxar e torcer. Puxar e torcer 2 vezes, na terceira até o meio. Se você forçar mais um pouco, o fio vai quebrar. Daí eu venho, tomo umas mastigadinhas aqui na lateral, para aproximar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Porque com isso eu consigo criar aí a capilaridade que eu preciso para poder fazer essa solda com perfeição, tá? Então eu estou aproximando. Mastiguei agora aqui a bordinha. Outra bordinha. Aqui eu vou passar mais um fio, porque eu não estou conseguindo chegar na capilaridade que eu quero. Se por acaso eu não conseguir, por causa da curvatura da minha placa, chegar numa capilaridade perfeita, eu posso dar um pique de solda e daí aproximar depois, tá? Existe essa possibilidade também. Aqui, ó, aproximei. E agora eu venho com a minha pecinha do meio. Fixo ela na posição. Como é uma área grande, eu vou mudar o fluxo, tá? Eu vou passar o soldarom, mas também eu vou colocar um pouco de prata flux para aumentar aí a capacidade de fluxo da minha peça. Pelo seguinte, eu tenho uma área muito grande que eu vou soldar, inclusive eu vou utilizar 2 maçaricos. E como eu vou dar muito fogo, se eu tiver com um fluxo mais resistente, que no caso aqui é um fluxo com maior força de ação, ele vai me ajudar. Então, ó, aqui eu estou pesando a mão de fluxo, tá? Porque essa peça vai sofrer muito fogo. Hoje a turma da vareta vai ficar feliz, porque assim, eu vou usar a solda em vareta, tá? Como é uma área muito grande, essa solda vai me ajudar aí bastante a fazer essa soldagem. Então eu peguei aqui uma vareta. Essa vareta é uma vareta de médio ponto de fusão. Então eu vou, se eu colocar 300 mil bolinhas, eu vou vir com a vareta soldando aqui, que vai me facilitar. Então agora eu vou para a soldagem. E vou aqui utilizar 2 maçaricos para aumentar a temperatura da minha peça. Eu consegui fazer essa solda de uma forma mais rápida. Evito de dar fogo em cima da minha peça, ó, vocês podem ver que eu estou esquentando ela por baixo. E eu vou começar a entender a temperatura que ela está pela cor do fluxo. O fluxo vai me ajudar aqui a definir um pouco a tonalidade e a temperatura. Estou aqui já próximo de 700 graus, 650, 700. O fluxo está levemente ficando esverdeado. E agora eu vou chegar com a minha vareta. Soldei toda a minha peça. Vou tirar o fio de ferro. Vou colocá-la no ácido agora para limpar, deixar ela reta, porque ela deu uma leve empenada, e já vou recortar toda a parte externa. Então agora está soldada. Eu vou recortar, tá? Toda a parte de fora. Eu posso até vir com a tesoura
E fazer a parte de fora já com a tesoura, ó. Ok? Já cortei, rente. E agora eu só vou arrancar as basezinhas. Para tirar o meio agora, eu vou fazer um furo. E agora eu já tenho aqui a minha peça cortada. Ela já tem o seu desenho, ela já está com o seu formato, eu já estou trabalhando a espessura. E agora eu vou vir com a sobreposição para colocar a parte de textura sobre ela. Então agora começam várias brincadeiras que eu posso utilizar. Na realidade, assim, eu posso escolher deixá-la simplesmente assim. Então eu tenho essa opção para estar utilizando, também eu tenho essa opção, tá? Então eu posso deixar aberto e brincar com esta borda. Como eu posso jogar esmalte, resina aqui, existe essa possibilidade também. Como eu posso também brincar com a angulação. Então eu optei por trabalhar uma placa próxima aí de um 0,8. Essa cruz, a ideia dela era ficar pesada, ela tá maçudona, mas eu posso fazer isso com uma placa extremamente mais fina também, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então essa aula foi galeria ou falso perfil. Vou pedir que vocês continuem acompanhando a gente, façam perguntas, mandem sugestões, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo encontro. Muito obrigado!